senhores vereadores e vereadoras desta casa, demais presentes e aos internautas que estão em sintonia com esta casa de Deus. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho em suas atividades parlamentares. Invoquemos ao Espírito Santo que lhes conceda os dons da sabedoria e do entendimento para que possam legislar com justiça, levando em consideração o bem-estar social dos mais necessitados. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz à salvação. Ouçamos com atenção a leitura do Salmo 8, versos de 1 a 10. A glória divina. Salmo de Davi ao mestre de campo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois possuíste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, nos suscitastes forças por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e o vagabundo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembrastes dele, e o filho do homem para que o vistes. Contudo, pouco abaixo dos anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Palavra do Senhor. Anuncio a todos os presentes que neste momento a excelentíssima Senhora Presidente fará a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas, aos senhores vereadores e vereadoras, ao público aqui presente, aos internautas, e nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, solicito a senhora primeira secretária a realizar a chamada dos senhores vereadores. Antônia Glaucia Alfredo, Antônio Erivaldo Fonteles, Socorro Rosterno Neves, Francisco Roberto Vasconcelos, Antônio Ademar Alencar Neto, Edmilson Leocádio Sampaio, Francisco José Cordeiro, João Batista Viana, José Silvano Teófilo Costa, Maria Joana Marques e Tereza Cristina Dias Vasconcelos. Constatado o código regimental, com a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão e convido a senhora primeira secretária a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 24ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Mato Ceará. Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 17 horas, no plenário geral do Vasconcelos, na rua Governador João Barbosa, número 446, realizou-se a 24ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa sob a presidência da excelentíssima senhora primeira secretária Socorro Rosterno Neves. Em virtude do senhor vice-presidente se encontrar impossibilitado de assistir os trabalhos, e secretariado pelo senhor segundo secretário Francisco Roberto Vasconcelos. Chegada a hora regimental, a excelentíssima senhora presidente autorizou a senhora primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores, e tiveram presentes seguintes vereadores: Antônio Erivaldo Fonteles, vice-presidente, senhor Rosterno Neves, primeiro secretário, Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário, Antônio Ademar Alencar Neto, Edmilson Leocádio Sampaio, Francisco José Cordeiro, João Batista Viana, José Silvano Teófilo Costa e Tereza Cristina Dias Vasconcelos. Estiver ausente as senhoras vereadoras Antônia Glaucia Alfredo, presidente, que havia enviado atestado médico
justificando sua ausência, e Maria Luana Marques. Constatado o coro documental, a excelentíssima senhora presidente abriu a sessão, invocando a proteção e expressão de Deus sobre os trabalhos dessa Casa Legislativa. Em seguida, a excelentíssima senhora presidente solicitou do senhor segundo secretário que proferisse a leitura da ata da sessão anterior e da sessão extraordinária, do dia 25 de agosto do ano de 2014, que após vida, feita a verificação do coro e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pela excelentíssima senhora presidente a discussão e votação do plenário, sendo aprovada a ser assinada pela excelentíssima senhora presidente e pela senhora primeira secretária. Se apreciando a excelentíssima senhora presidente, verificando o código regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou o pequeno escrutínio, ordenando o senhor segundo secretário a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias correspondentes que devem estar na casa. Na oportunidade, o senhor segundo secretário deu o telegrama datado de 20 de agosto de 2014, oriundo do Ministério da Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, informando sobre a liberação de recursos destinados à Prefeitura Municipal de Marte. Do comunicado datado de 6 de agosto de 2014, oriundo do Ministério da Educação, informando sobre as liberações de recursos destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação à Prefeitura Municipal de Marte. Prosseguindo o senhor segundo secretário, deu as seguintes proposições. Mensagem número 010, projeto de lei número 010, de 21 de agosto de 2014, que instituiu no município a Semana do Bebê de Marte. Protocolizado sobre o número 375, 2014, de 25 de agosto de 2014, requerimento número 037, 2014, de 20 de agosto de 2014, de autoria do senhor vereador Edmilson Trocado Sampaio, solicitando a excelentíssima senhora presidente do Poder Legislativo, após ouvir o plenário, encaminhamento de ofício ao excelente senhor prefeito municipal, José Vidal Rocha Silva, tendo como auxílio o secretário de Obras e Serviço Urbano, solicitando a construção de amparo esportivo na creche, a denominação Antônio Domingos da Silva, do distrito de Rio Campo, protocolizado sobre o número 359/2014, 20 de agosto de 2014. Requerimento número 031/2014, de 20 de agosto de 2014, de autoria do senhor vereador Edmilson Trocado Sampaio, solicitando a excelentíssima senhora presidente do Poder Legislativo, após o plenário, encaminhamento de ofício ao excelentíssimo prefeito municipal João Moura Silva, bem como ao seu secretário de Obras e Serviço Urbano, solicitando a construção de uma passagem molhada em frente à escola Ponciano Ferreira, no distrito de Rio Campo, protocolizado sobre o número 360/2014, em 20 de agosto de 2014, e requerimento número 039/2014, em 20 de agosto de 2014, da autoria do senhor vereador Edmilson Trocado Sampaio, solicitando a excelentíssima senhora presidente do Poder Legislativo, após ouvir o plenário de encaminhamento de ofício à excelentíssima prefeito municipal João Moura Silva, bem como ao senhor secretário de Obras e Serviço Urbano, solicitando a construção de quebra móvel no distrito de Rio Campo, neste município. Protocolizado sobre o número 361/2014, em 20 de agosto de 2014, prosseguindo da excelentíssima senhora presidente, e como aos edis presentes, no projeto de lei número 010/2014, 21 de agosto de 2014, ficaria na Secretaria da Casa, aguardando opinião por 4 dias, conforme determina pelo artigo 118 do regimento interno. E posteriormente será encaminhado pela presidência às comissões e em seguida despachou os requerimentos número 037/2019/2014 para a ordem do dia da presente sessão. Apreciando a excelentíssima senhora presidente do senhor previsto do livro, encontrando os senhores vereadores e vereadoras por ordem de Senado, para o uso da palavra na tribuna, conforme determina o artigo 86 do regimento interno. O senhor vereador Francisco José Coelho iniciou seu discurso dizendo que preocupava a situação dos servidores públicos do município, uma vez que ele pesquisado, percebeu que 75% a 80% destes estavam insatisfeitos com a ideia de implantação do regime próprio, mencionando ainda que quando implantado no ano de 1999,
1992 no município, o regime havia deixado alguns servidores com problemas no processo de aposentadoria. Sequenciando, mencionou que o artigo 40 da Constituição Federal dizia que os municípios exerciam os regimes próprios, bem como que tanto o regime próprio de previdência como geral apresentaram burocracia, mas que com o regime próprio a diferença era que o acesso ao processo de aposentadoria e recolhimento de documentos era melhor fiscalizado, facilitando o recebimento pelos servidores de todos os direitos, e finalizou dizendo que ainda não estava certo que o regime próprio de previdência social fosse a melhor coisa para o município, embora acreditando que não faltaria fiscalização, uma vez que o município poderia ficar sem seus recursos no FPI, caso houvesse inadimplência, e encorajou os servidores presentes a sessão a se aprofundar ainda mais no assunto, até a votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 007 para 2014. Senhora vereadora presidente em exercício, Monster Neves, usando brevemente da palavra, agradeceu aos vereadores que haviam rejeitado o veto do Poder Executivo sobre as emendas que teria apresentadas junto ao vereador Antônio Guimarães Carneiro ao projeto de lei número 001/2014 do Poder Executivo, que dispunha sobre o piso salarial para os profissionais do magistério, em prol dos educadores do município, e chamou a atenção dos servidores presentes para a proposta de emenda à lei orgânica em votação, dizendo que se tratava de um ato maléfico aos servidores públicos municipais. E finalizou, parabenizando-se do Sindicato dos Servidores Públicos do Mar, e havia aniversariado dia 28 de julho, nas pessoas de seus fundadores presentes à sessão. Em seguida, a excelentíssima senhora presidente, com base nos termos do artigo 93 do parágrafo 2º da festa, salutou a palavra ao jovem Antônio Aguiar, membro da comunidade católica Filho de Sião, se inscreveram para tratar a respeito do projeto de evangelização, renovando o sentido do jovem Antônio Aguiar, uso da palavra na tribuna, apresentou o projeto de evangelização da comunidade católica Filho de Sião, em prol da evangelização dos jovens do município, e realizaria um show católico nas dependências da Escola de Ensino Médio Ricardo Souza Neves, no dia 18 e 19 de outubro, solicitando a subemprego dos senhores vereadores nesta causa nobre e resgate dos nossos jovens a mercê da obscuridade. Sequenciando a excelentíssima senhora presidente, iniciou a ordem do dia, solicitando o seu segundo secretário desse conhecimento da plenária das matérias que seriam discutidas e deliberadas. Ao portar o seu segundo secretário e aos serviços de coalições, parecer da Comissão de Finanças, orçamento tomado de conta, opinado com a lei de seu livro pela aprovação da proposta de lei orgânica número 07/2014, de 28 de julho de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera no âmbito municipal de marco do artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, na forma de envio da ordem de providências, e requerimentos número 037, 038, 039/2014, de 20 de agosto de 2014, de autoria do senhor vereador Edmilson Leocádio Sampaio. Prosseguindo a excelentíssima senhora presidente, sobre detalhes referentes materiais que são ordenados. Na oportunidade do senhor João Batista Fernando, o secretário e os senhores vereadores, e o senhor Marco, auxiliado por advogado de suas bases bem estruturadas, cuja representação em servidores municipais, fazendo estar à disposição dos servidores municipais para a discussão da proposta. Em seguida, o senhor vereador Francisco José Cordeiro disse que apresenta discussão tratada exclusivamente da alteração do artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, que reza que o município tem o sistema de previdência social para seus servidores vinculados ao INSS, passando então o artigo a vigorar, caso seja aprovado por esta Casa. O regime próprio de previdência social, o que causava-me preocupação, uma vez que já havia discutido esse dispositivo com os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde perceberam a falta de abertura de procedência, caso referido regime não surtisse efeito. Prosseguindo o senhor vereador, permanecendo com dúvida em relação à matéria, e amparado pelo artigo 146 do regimento interno, referiu verbalmente da excelentíssima senhora presidente em exercício, Dr. José Neves, pedido de vista da matéria,
para que pudesse buscar maiores esclarecimentos, a fim de enriquecer a discussão. Sequenciando a excelente senhora presidente, considerei o pedido de vista da matéria em discussão, solicitado pelo senhor vereador Francisco José Cordeiro, acatou sua solicitação nos termos regimentais. Em seguida, agradeceu a Deus pela sua proteção e ao público presente aos senhores vereadores por sua participação e convidou-os para a sessão ordinária a realizar no dia 1º de setembro de 2014 no plenário geral do Passo da Sé, em horário regimental. Em seguida, declaro encerrada a presente sessão para constar Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário, para o presidente que aprova e aprovado, é assinado por mim para ser notícia no presidente. Sala da sessão de 25 de agosto de 2014. Socorro terminado do presidente do exercício, Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário. Tratado por regimental, a ata está em discussão e votação. O vereador a favor, está em concluída, se manifesta. Como não houve manifestação, a ata está aprovada por unanimidade, passando agora para o pequeno expediente, não dispomos de correspondência, então vamos para a apresentação de proposições sem discussão. Mensagem número 002/2014, 28 de agosto de 2014. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação desta augusta Câmara Municipal o fundamento na lei orgânica do município de Marco, incluso projeto de lei que dispõe sobre o programa de recuperação de créditos fiscais e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos em relação a débitos junto ao município de Marco. O presente projeto visa instituir um programa de incentivo na recuperação de créditos tributários e não tributários do âmbito do município de Marco. No decorrer do exercício de 2009, a União Federal, o Estado do Ceará e o próprio município de Marco instituíram programas de recuperação de créditos tributários com o intuito de unir esforços no enfrentamento e na recuperação frente à crise econômica iniciada naquele ano. Desde aquele ano, a taxa vem anualmente se repetindo com sucesso. No caso do município de Marco, o parcelamento de débitos fiscais se revelou um instrumento extremamente eficaz na recuperação de créditos inscritos em dívida ativa ou mesmo em litígio administrativo ou judicial, possibilitando um considerável incremento na arrecadação municipal e na recuperação dos créditos sujeitos à execução fiscal. Com a aprovação do presente projeto de lei, pretende-se repetição do êxito alcançado nos exercícios passados, incentivando os contribuintes, mediante o oferecimento de parcelamentos e descontos, a quitarem suas dívidas com o município. Importante considerar que a recuperação de créditos tributários junto à Fazenda Pública Municipal é essencial para o desenvolvimento e ordenamento da receita e despesa do erário. Com o novo incremento financeiro, o município passará a reunir condições melhores de prover o bem-estar social, aplicando mais recursos em setores como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e outros. Desta forma, considerando a existência de interesse público devidamente justificado, submeto em regime de urgência o incluso projeto de lei, a apreciação desta augusta Casa Legislativa, certo de que a presente proposição merecerá a melhor acolhida. Sendo estas as razões que justificam a presente iniciativa, solicito a Vossa Excelência e seus dignos pares apreciar a matéria de que ora se cuida, bem como aproveitando o ensejo renovar proteste de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Cristiano Rocha Silva, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 002, de 28 de agosto de 2014. Institui o programa de recuperação de créditos fiscais (REFIS) e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no município de Marco e da outras providências. A Câmara Municipal de Marco aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei trata da instituição, disciplinamento e aplicação do programa de recuperação de créditos fiscais
incentivo à adimplência de sujeitos passivos em relação a débito junto ao município de Mafra. Capítulo 2. Da instituição, alcance e forma e condições, seção 1. Da instituição e do alcance do programa. Artigo 2º. Fica criado no município de Mafra o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais e de incentivo à adimplência de sujeito passivo do município de Mafra, destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta lei, o pagamento de crédito de origem tributária ou não da Fazenda Pública Municipal, inscritos na dívida ativa municipal ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data de 31 de dezembro de 2010. Parágrafo 1º. Ficam executados o disposto neste artigo. Inciso 1. Os créditos tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou com efetivação de depósito em dinheiro, os quais somente poderão ser pagos ou parcelados após manifestação expressa da Procuradoria-Geral do município de Mafra. Inciso 2. Os créditos tributários ou não, inscritos ou não em dívida ativa, que estejam ou não em fase de execução judicial, ou sem bens penhorados ou depósito de dinheiro, desde que o valor originário seja inferior a 10% do salário mínimo vigente, atualmente o valor mínimo de R$ 72,80. Inciso 3. Os débitos aquitados junto à Fazenda Pública Municipal, não gerando direito à restituição. Parágrafo 2º. Os créditos ou discussão judicial poderão ser objeto de parcelamento na forma prevista nesta lei, desde que o interessado desiste de toda e qualquer ação que envolva o crédito objeto da transação, incluindo os embargos à execução e os recursos pendentes de apreciação, com renúncia expressa do direito sobre a qual se fundam nos respectivos autos dos processos judiciais, inclusive na hipótese prevista no parágrafo 1º, inciso 1 desse artigo, devendo-se o interessado comunicar expressamente a intenção de parcelamento junto à Procuradoria-Geral do município, que decidirá sobre o pedido de parcelamento referido. Seção 2. A forma e condições do programa. Artigo 3º. O prazo limite para o requerimento de adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos em relação a débitos junto ao município de Mafra é dia 20 de outubro de 2014. Artigo 4º. Os créditos tributários ou não, objeto do pagamento ou do parcelamento de que trata essa lei, serão consolidados na data de adesão do sujeito passivo a este programa e expresso em reais, constituindo-se no valor principal somente a atualização monetária, inclusive das parcelas vincendas, de acordo com a legislação vigente, anistiadas as penalidades pecuniárias, juros e multas de morte. Artigo 5º. Os benefícios previstos nesta lei somente serão concedidos ao sujeito passivo que estiver em situação fiscal regular perante a Fazenda Pública Municipal a partir de 1º de janeiro de 2014, com cadastro único atualizado pela Secretaria de Finanças do município de Mafra. Parágrafo 1º. O sujeito passivo que se encontra em débito com a Fazenda Pública Municipal, resultante de débitos tributários ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 2013, poderão efetuar o pagamento destes créditos em até 3 parcelas, considerando-se a partir do pagamento da primeira parcela e mantendo-se adimplente com este parcelamento em situação regular fiscal para os efeitos desta lei. Parágrafo 2º. O parcelamento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverá estar integralmente quitado até a data de 31 de janeiro de 2015. Capítulo 3. Da execução do programa, seção 1, do pagamento à vista. Artigo 6º. Ocorrendo pagamento à vista dos créditos tributários vencidos e consolidados na forma do artigo 4º desta lei, serão concedidos descontos de 75% dos juros, multas de mora e, quando for o caso, nas penalidades pecuniárias. Parágrafo 1. O benefício previsto neste artigo somente será concedido ao sujeito passivo que efetuar o pagamento do crédito tributário de uma única vez. Artigo 7º. Em caso de crédito de natureza não tributária, o mesmo poderá ser quitado com desconto de 30% do seu montante consolidado, não se aplicando o disposto no caput do artigo antecedente.
Artigo 8º. Os créditos tributários vencidos e consolidados na forma do artigo 4º desta lei poderão ser pagos em 10 parcelas mensais sucessivas com vencimento dia 10 de cada mês, com desconto de juros e multas monetárias de até, inciso 1, 80% quando a liquidação ocorrer entre 2 e 3 prestações mensais. Inciso 2, 60% quando a liquidação ocorrer entre 4 e 5 prestações mensais. Inciso 3, 40% quando a liquidação ocorrer entre 6 e 7 prestações mensais. Inciso 4, 20% quando a liquidação ocorrer entre 8 e 10 prestações mensais. Parágrafo 1º. Só será permitido o reparcelamento de dívida numa única vez em até 10 parcelas, apenas quando os débitos ainda não inscritos em dívida ativa, sem qualquer desconto previsto nesta lei ou mesmo em legislação anterior. Parágrafo 2º. Não serão concedidos descontos nos juros e nas multas moratórias para os parcelamentos realizados nos prazos acima de 10 meses. Artigo 9. Os créditos já executados de natureza não tributária poderão ser parcelados em até 4 parcelas, com desconto de 30% do seu montante consolidado, desde que a última parcela seja quitada até o dia 31 de janeiro de 2015. Artigo 10. O período de adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais e de incentivo à adimplência de sujeito passivo do município de Marco, quanto ao parcelamento realizado com base nesta lei, o sujeito passivo poderá pagar antecipadamente, de uma única vez, as parcelas vincendas com os mesmos benefícios inerentes ao pagamento à vista, tratado no artigo 6º quanto ao saldo devedor. Subseção 2. Do valor das parcelas. Artigo 11. O valor de cada parcela mensal não poderá ser inferior a: inciso 1. Para os estabelecimentos enquadrados no sistema de tributação estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com atualizações posteriores, sendo a: R$ 72,80 para os parcelamentos concedidos ao empresário individual. B. R$ 145,60 para os parcelamentos concedidos às microempresas. Item C. R$ 364,00 para os parcelamentos concedidos às empresas de pequeno porte, EPPS. Inciso 2. R$ 50,00 para as pessoas físicas. Inciso 3. R$ 400,00 nos parcelamentos de pessoas jurídicas tributadas pelos demais regimes. Seção 3. Da manutenção do programa. Artigo 12. O sujeito passivo beneficiado com parcelamento nas condições do artigo 8º desta lei fica obrigado a manter sua regularidade fiscal, inclusive com os tributos vicendos, sob pena de ter seu benefício revogado por ato unilateral da administração. Parágrafo 1. O cancelamento a que se refere este artigo implica a recomposição dos valores do crédito originário, como se benefício algum tivesse sido concedido. Artigo 13. Relativamente ao parcelamento realizado com base nesta lei, considera-se vencidas imediata e antecipadamente todas as parcelas não pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamento quando: inciso 1. Ocorrer inadimplência acumulada de 3 parcelas consecutivas ou não do parcelamento realizado. Inciso 2. Ocorrer inadimplência de 3 parcelas de crédito tributário cujos fatos geradores tenham ocorrido após a concessão do parcelamento de que trata esta lei. Parágrafo 1. O cancelamento do parcelamento dar-se-á de forma automática na hipótese do inciso 1 deste artigo e o saldo devedor recomposto nos termos do artigo 11 desta lei será inscrito em indicativo e remetido à Procuradoria-Geral do município de Marte para sua execução judicial. Capítulo 3. Das disposições finais. Artigo 14. Considera-se a adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais e de incentivo à adimplência de sujeito passivo do município de Marte, dentro do prazo de vigência estabelecido, o pedido no
qual o devedor reconhece e confessa formalmente o crédito tributário ou não, que será formalizado em requerimento emitido pela Secretaria de Administração e Finanças do município de Marte e assinado o devido termo de acordo pelo devedor ou por seu representante legal constituído através de procuração lavrada em cartório com poderes específicos para a realização da adesão ao referido programa. Parágrafo 1º. O requerimento será emitido de acordo com as instruções nele previstas e conterá o demonstrativo dos débitos tributários ou não, objeto do pagamento conforme relatório elaborado pela Secretaria de Administração e Finanças, que calcule os acréscimos desses legais. Parágrafo 2º. O pedido de pagamento deverá ser acompanhado com uma cópia do documento de identificação do devedor e, no caso de estar este representado por procurador, um respectivo instrumento procuratório, com poderes especiais para transigir, firmar acordos e cópias dos documentos de identificação de ambos, podendo ser exigidos ainda outros documentos que a administração municipal considere necessários. Parágrafo 3º. Nos casos de pagamento parcelado, a primeira parcela expedida depois de formalizado o requerimento de parcelamento terá vencimento no prazo de 10 dias úteis após sua assinatura, desde que no mês do requerimento, vencendo-se as demais no dia 10, no 10º dia útil de cada mês subsequente. Parágrafo 4º. O recebimento por parte da Secretaria de Administração e Finanças do valor da primeira parcela, no prazo de seu vencimento, importa em aceitação tácita dos termos do parcelamento proposto pelo credor. Artigo 5º. O pagamento ou parcelamento dos créditos a que se refere esta lei, sem que o sujeito passivo implemente as condições nela exigidas, serão considerados como pagamento sem os benefícios previstos, sujeitando ainda as penalidades previstas na legislação. Artigo 16. A última prestação do parcelamento efetuado nos termos desta lei representará o valor equivalente aos descontos concedidos, a qual ficará automaticamente quitada em benefício do devedor no caso de pagamento regular dos créditos objeto desta lei. Artigo 17. O Procurador-Geral do município poderá autorizar o não ajuizamento de execuções fiscais de crédito no município de Marte até o valor de R$ 364, mantendo-se as respectivas inscrições na dívida ativa municipal. Parágrafo 1. O limite previsto no caput desse artigo deve ser considerado por sujeito passivo. Artigo 18. Os parcelamentos dos créditos administrados referidos nas formas de condições que trata esta lei dependem necessariamente da apresentação de garantia, exceto quando já houver penhora de bem suficiente à garantia do juízo da execução fiscal, hipótese em que persistirá até o adimplemento do parcelamento contraído. Artigo 19. O Programa de Recuperação de Créditos Fiscais e incentivo à adimplência de sujeito passivo do município de Marte vigorará a partir da data da publicação desta lei até a data de 30 de setembro de 2014. Parágrafo 1º. Para adesão ao programa, os termos do artigo 13 desta lei somente serão analisados pela Secretaria de Administração e Finanças no mérito de processos administrativos que versem sobre impedimentos quanto à regularidade fiscal do contribuinte, caso os respectivos requerimentos sejam protocolizados até sexta-feira, dia 26 de setembro de 2014. Parágrafo 2º. A análise dos processos administrativos tratados no parágrafo anterior que versem sobre impedimentos quanto à regularidade fiscal do contribuinte e sejam protocolizados dentro do prazo estabelecido, deverá ser priorizada pelos respectivos setores da Secretaria de Administração e Finanças, a fim de que sejam concluídos em tempo hábil para se aferir a possibilidade de adesão ao Programa de Recuperação dos Créditos Fiscais e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos em relação a débitos junto ao município de Marte. Parágrafo 3º. Após o prazo de adesão aos programas de recuperação de créditos fiscais e de incentivo, a adimplência de sujeitos passivos em relação ao débito junto
junto ao município de Marco, os pagamentos à vista ou parcelados somente poderão ser efetuados sem descontos e o número de parcelas será estipulado de acordo com portaria do secretário de Administração e Finanças do município de Marco. Artigo 20. Fica a Procuradoria-Geral do município de Marco autorizada a proceder à inscrição junto aos bancos de dados do serviço de proteção ao crédito dos débitos fiscais de natureza tributária, depois de inscritos na dita ativa do município. Artigo 21. Fica a Prefeitura Municipal de Marco, por seus agentes financeiros devidamente contratados, autorizada a proceder à inscrição junto ao Banco de Dados de Proteção ao Crédito dos débitos fiscais de natureza financeira. Artigo 22. O chefe do Poder Executivo Municipal expedirá os atos necessários à regulamentação da presente lei. Artigo 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrato. Passa da Prefeitura Municipal de Marco, aos 28 dias do mês de agosto de 2014, José Guilherme Rocha Silva, prefeito de Marco. Nos termos do artigo 118 da Resolução número 002/2012, de 17 de dezembro de 2012, o referido projeto ficará por 4 dias aguardando emendas e posteriormente será encaminhado pela presidência às comissões. E conforme determina o parágrafo 2º do artigo 22 da Resolução número 001/2012, de 17 de dezembro de 2012, passa a direção dos trabalhos à senhora primeira secretária, em virtude do senhor vice-presidente Antônio Arivaldo Funtec se encontrar impossibilitado de dirigir os trabalhos, momento em que irei apresentar proposições de minha autoria. Ouçamos a leitura dos requerimentos no 040 e 041, de 20 de agosto de 2014, da autoria da senhora vereadora presidente Antônia Glaucia Osterman. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Marco Ceará. Requerimento número 040/2014. A vereadora infracinada, no uso das atribuições legais na forma regimental, requer a Vossa Excelência, após o ouvido plenário, seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Guilherme Rocha Silva, bem como a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a reforma da praça da localidade de Maracajá, neste município. Sala das sessões da Câmara Municipal de Marco, em 20 de agosto de 2014. Antônio Glaucia Osterman, vereador. Justificativo. A praça da localidade de Maracajá, nesse município, consiste em uma área de lazer para a comunidade local, recebendo assim frequentemente jovens e crianças que se utilizam do ambiente para horas de lazer. Dessa forma, esse logrador necessita estar em boas condições físicas e ambientais, a fim de bem atender às necessidades desse cidadão, tendo em vista as más condições em que se encontra o espaço, que o local recebesse reforma por parte da Prefeitura Municipal, para que a população obtivesse mais conforto ao utilizar-se da área para suas atividades de passeio. Dessa forma, solicita a atenção dos nobres pais na aprovação do presente requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal de Marco, em 20 de agosto de 2014. Requerimento número 041/2014. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Marco. A vereadora infracinada, nos usos das atribuições legais na forma regimental, requer a Vossa Excelência, após o ouvido plenário, seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Guilherme Rocha Silva, bem como a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a instalação de lâmpadas em postes já instalados na entrada da localidade de Maracajá, neste município. Sala das sessões da Câmara Municipal de Marco, em 20 de agosto de 2014, Antônio Glaucia Osterman, vereador. Tendo em vista que a localidade de Maracajá recebe diariamente cidadãos oriundos das mais diversas partes do município, bem como que sua população necessita deslocar-se frequentemente à sede do município para atividades cotidianas, como estudo, trabalho, consumo, etc.,
etc., seria apropriado que a via de acesso principal à localidade estivesse em boas condições de iluminação, como forma de proporcionar melhores condições de tráfego de veículos e cidadãos, bem como de evitar transtornos noturnos à população, como assaltos, roubos, entre outros decorrentes da falta de iluminação adequada. Diante do exposto, solicitar a atenção dos nobres pares quanto à aprovação da matéria. Sala das sessões da Câmara Municipal de Mafra, em 20 de agosto de 2014. Sala das sessões da Câmara Municipal de Mafra, em 20 de agosto de 2014, Antônio Glaucio Ostermils, vereador. Indicação número 011/2014. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Mafra, Ceará. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a alteração da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem. A vereadora infracinada, no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o envio de projeto de lei dispondo sobre a alteração da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem no município de Mafra. Sala das sessões da Câmara Municipal de Mafra, em 28 de agosto de 2014, Antônio Glaucio Ostermils, vereador do Tempo. Justificativa. A luta pela jornada de trabalho de 30 horas para trabalhadores da área de saúde é uma reivindicação histórica. Algumas categorias profissionais da Seguridade Social já conquistaram essa jornada máxima, porém, há uma década a enfermagem brasileira luta para aprovar o projeto de lei do Senado número 2295/2000, mais conhecido como PL 30 horas, que estabelece a jornada máxima de 30 horas semanais para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Inclusive, a Organização Internacional do Trabalho, da Organização das Nações Unidas, recomenda essa jornada, argumentando que é o melhor para pacientes e trabalhadores da saúde do mundo inteiro. Esta não é uma reivindicação meramente corporativa de defesa de privilégios, e sim de uma luta pelo estabelecimento de condições mínimas para o desenvolvimento de uma prática assistencial segura para profissionais e usuários do serviço de saúde, já que é a única profissão que permanece na assistência durante as 24 horas dos 365 dias do ano, sendo essencial na organização e funcionamento de todos os serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. Salientamos que a jornada de 30 horas semanais já foi implantada em algumas das cidades de São Paulo, havendo como referência em nosso estado o município de Santana de Acaraú, tendo sido recentemente implantado. Diante do exposto, solicitamos que medidas urgentes sejam tomadas no sentido de pronto atendimento à presente solicitação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Mafra, em 28 de agosto de 2014, Antônio Glaucio Ostermils, vereador do DEM. Encaminho os requerimentos número 040 e 041 para a ordem do dia da presente sessão e a indicação para o órgão competente. Passando agora para o grande expediente, nos termos do artigo 86 do regimento externo, convoco os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para uso da palavra na tribuna sobre explicações pessoais ou quaisquer outros assuntos de interesse da coletividade, cada orador explorado no tempo máximo de 20 minutos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador João Batista, vereador do PSDB. Boa noite a todos os presentes, os servidores públicos que aqui se encontram novamente para discutirmos a mesma matéria que está aí de vista, né, do nosso colega vereador José Cordeiro. Boa noite também aos moradores da rua Coronel Gessa, o nome? Geisa. Na rua do Cambeba. Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores. Aqui estamos para
discutir, conversar, falar, reivindicar, indicar, requerer dos nossos poderes que tem à disposição da população. Eu já fui convidado por esta pessoal que estão aqui hoje, da rua lá do meu amigo Miúdo, para procurar resolver um problema que estava atingindo eles há muito tempo, há muitos anos atrás, que era a falta de água potável nas suas casas. Então eu me preocupando com esta população, aí tem moradores que foi comigo em Sobral uma vez, eu fui umas 4 vezes sozinho, fiquei ligando juntamente com o senhor, o responsável pela CAGES aqui do nosso território. E Irismar Filho, o nome dele. Eu quero até agradecer o que ele fez por nós. Ele conseguiu passar para nós a tubulação da água e juntamente, não sei se teve auxílio da prefeitura, eu acho que não, mas a gente conseguiu instalar água lá para eles. Esta semana eu fui procurado pelos mesmos moradores por outra questão no mesmo local, que é um esgoto a céu aberto que vem prejudicando essas famílias há muito tempo, com mau cheiro, com lixo acumulado, nas enchentes, muito prejudicial à saúde deles. E como vereador que estou para ouvir e para falar por eles, acatei o seu pedido e tive uma pequena reunião com alguns moradores da mesma rua. E disse para eles: senhores, o que eu posso fazer no momento é convocar vocês e pedir, na maior alegria do mundo aqui, convidar para assistir uma sessão na Câmara e lá eu vou dar uma palavra a respeito disso. E aqui estou fazendo esse trabalho. Como não posso resolver como vereador, vou dizer amanhã eu faço, ou depois de amanhã, ou daqui uma semana, venho a essa tribuna falar por vocês. O que eu quero dizer para vocês é que nesta semana mesmo, juntamente com a secretaria desta casa, vou fazer um requerimento para convocar o senhor secretário de obras, que é responsável pela obra, que se for aprovado alguma coisa, se o prefeito tiver boa vontade, vai realizar o que vocês estão necessitando, o responsável pela vigilância sanitária, que lá pertence a eles também, e convocar o senhor prefeito, para que ele possa, com as palavras dele, dizer o que pode fazer. Talvez não tenha nem sido colocado no plano que a gente faz para o próximo ano ser realizado, né? Como é que está o nome, senhora presidente? PPA, isso. Mas se não foi colocado, a gente coloca esse ano, já está chegando o dia, aí no próximo ano a gente, se Deus quiser, concluir tudo lá. E é por vocês que eu estou aqui. Quero lembrar que esta casa não faz vergonha vocês virem aqui. Todas as segundas-feiras a gente está realizando esse trabalho, discutindo projetos que vêm do Poder Executivo, voltando em requerimento, como a senhora presidente lançou hoje, 3 requerimentos muito importantes para o nosso município. Inclusive um deles eu quero até dar um reforço, que foi uma indicação, acho, se eu salvo engano aqui, que é a iluminação pública. Porque quando se fala em iluminação pública, se fala de modo geral. É a iluminação da cidade, a iluminação das vilas, posso dizer também localidades. Tem muita gente pagando iluminação pública sem ter. Isso eu acho que é uma falta de descumprimento do nosso município com o nosso povo. Então, usando essa palavra aqui, eu quero pedir o excelentíssimo senhor prefeito que faça uma investigação a respeito dessa iluminação pública e tente resolver esse problema, que não é um dos problemas mais graves. Então, gente, vocês que vieram aqui hoje para ouvir falar a respeito daquele esgoto que tem lá, já está falado. Eu acho que aqui a Secretaria da Casa vai acatar minhas palavras e vamos fazer esse requerimento. Espero que vocês frequentem mais aqui e vamos juntos tentar resolver esses problemas. É um problema meu, seu e nosso. Não importa, eu não ligo, entenda bem, eu não ligo para voto, porque hoje eu sou um candidato eleito e vocês são cidadãos. Na política tem eleitor e candidato. Aí tem que ter o voto do eleitor e o candidato para ser eleito. Mas depois de ganhar, tem cidadão para a gente representar. E é da melhor maneira possível. Não importa se votou por fulano ou por ciclano, nem por A nem por B. Estamos aqui para atender vocês. Eu quero terminar minhas palavras
parabenizando a minha esposa que está completando um ano hoje. Que Deus nos abençoe cada dia mais e que seja sempre exemplar, uma mulher dedicada à sua família, ao seu trabalho, ao seu esposo. Que Deus dê tudo de bom na sua vida. Obrigado. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Aqui ao lado, nosso vice, o senhor Ivaldo, vereadora Campanha Socorro, nossa secretária, e vereadores e vereadoras presentes, além desse público que se faz presente a algumas sessões, pessoal insistente, né, pelos seus direitos, e que aqui o João coloca com muita propriedade. É um espaço que o povo não deve ter vergonha de vir, e esse povo já é cliente, né, já é sócio da Câmara. Senhores, eu gostaria só de, aqui, nessa tribuna, deixar bem claro que eu pedi vista da matéria passada, aliás, na sessão passada da matéria que ainda tramita na casa, que por ocasião coincidiu ser segunda-feira, podia ter sido uma sessão extraordinária para deliberar, mas coincidiu ser hoje. E, por incrível que pareça, eu sou presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que tem assim o dever de estudar a propriedade com a qual a mesma foi realizada, foi feita, construída, constituída. E na última sessão eu deixei muito aqui explícito que fui em algumas cidades e que visitei alguns sistemas de previdência própria para poder tirar minhas dúvidas, e que ainda restava dúvida. Deixei isso claro na última sessão. Mesmo dando o voto para o projeto partir para a tribuna e assim ter a condição de voto, na última sessão pedi vista do projeto, porque necessitava de uma análise no detalhe que eu tinha esquecido e que eu precisava comunicar aos servidores. O Viçosa do Ceará, por exemplo, que foi a primeira cidade visitada. A Viçosa do Ceará, senhora presidente, né, isso aí foi um gafe, na verdade, e eu tive que conversar com Dona Graça para fazer umas perguntas extras da visita que eu estive com Silvano, Tereza Cristina, e aí eu perguntei como é que foi o procedimento. E foi muito claro, né? Por telefone, ela comenta que as decisões das maiorias desses regimes foram tomadas politicamente. No caso de Viçosa do Ceará, segundo a comunicação das duas pessoas que lá representaram, infelizmente, eles primeiro tomaram a decisão politicamente, depois colocaram para os servidores audiências que jamais ia dar certo. Porque se for deliberado na Câmara, audiências públicas nenhuma ia reverter. Diferente daqui, que as audiências vêm acontecendo e a presença do servidor público é constante e que o sindicato abraça a causa e representa com cartazes, com faixas. Isso antes das deliberações. Depois das deliberações, fica difícil de qualquer audiência pública reverter uma votação. Caros vereadores, caras vereadoras, é impossível reverter um projeto depois que ele for deliberado pelo Poder Legislativo. O poder que faz e que vota a lei. Então, pesquisando e analisando, inclusive com a Inspetoria de Previdência Social do TCM, a gente viu que um dos quesitos que distancia a aposentadoria do valor real é o fator previdenciário. E isso não é uma questão do regime, isso é uma questão alheia, uma questão que foi confeccionada pelo Fernando Henrique Cardoso quando presidente, logo no primeiro ano do seu segundo mandato, em 99, e que de lá para cá o fator previdenciário vem diminuindo o valor das aposentadorias em mais de 35%.
E aí é que está o segredo de muitas pessoas, já com bastante tempo de trabalho e com a idade já avançada, preferirem trabalhar para poder não perder o seu direito na Previdência próximo ao valor real do salário daquele funcionário, daquele servidor. Então, hoje, graças a Deus, a gente pode perceber que existe um grupo, inclusive presidido por alguns deputados e também por algumas pessoas de bem da OAB, que estão fazendo seminários para questionar a mudança ou a eliminação do fator previdenciário, que para mim é uma glória e é uma honra, e eu fico muito feliz em saber que daqui para frente, pelo menos a partir de 2015, os servidores e os sindicatos vão ter uma briga grande, mas uma briga que vai dar gosto, porque é para combater um fator previdenciário que veio para poder acabar com os direitos dos trabalhadores que trabalham no setor público. Então, talvez seja por isso que as nossas aposentadorias como servidor público, independente dos regimes, passam por esse processo de defasação, né, dos valores, deixando a pessoa ganhar tão pouco. Enquanto não houver a mudança desse código, dessa fórmula que dá aí o valor de um salário abaixo do que o servidor merece, vamos ter que aguentar essas condições. Mas, segundo os analistas, em 2015, independente do governo que vai ser eleito, ele vai ter que engolir essa guerra que já está praticamente confeccionada, só falta passar para o Congresso e para o Senado. Se Deus quiser, os poderes maiores do nosso país vão aprovar sim, porque o servidor público, tanto do Estado, como do município, como da União, todo mundo aqui sabe, sofre muita humilhação na hora de suas aposentadorias, principalmente quando se trata dessas deliberações aqui que deixa todo mundo confuso. Deixa o prefeito confuso, deixa o sindicato confuso, deixa o servidor confuso e deixa principalmente o vereador confuso. Aí não sabe se faz regime próprio, não sabe se faz regime geral. De toda forma, percebi que o caminho certo para a condição dos servidores, pelo menos da minha cidade, senhora presidente, e aí eu não sei como é que vai se suceder, como diz o Matuto, né, os questionamentos daqui para frente, mas para valorizar o visto que eu fiz e as análises que eu fiz também, inclusive aprendi a fazer a fórmula, né, que eu pensei que era difícil, é uma fórmula grande, é TC vezes A barra S vezes 1 mais ID mais TC mais X, A, aí entre parênteses, dividido por 100. Aprendi a fazer bem direitinho, porque isso aqui não é nada do que a gente não conhece. É tempo de serviço, é a alíquota, que é aqueles 11 mais aqueles 20, que é a empresa de empregador. Ou seja, foi muito fácil decifrar. As condições de um servidor, hoje no regime geral, senhora presidente, senhores vereadores, principalmente a situação, meus colegas, é mais favorecida, é mais favorável com o regime geral. Haja vista que, se pressupõe que em 2015 o regime geral vai sofrer uma alteração da fórmula que dá essa redução na aposentadoria em 35%, talvez deixando essas pessoas com seus salários vigentes com valor real, a gente espera que em menos de um ano esse problema da defasagem da aposentadoria seja solucionado. Seja solucionado pelo Senado, seja solucionado pela Câmara Federal, que foi lá que começou todo o problema, em 99. Então, eu quero dizer aqui para os servidores que fiquei apreensivo com a enquete que a vereadora presidente fez. Eu não sei se ela fez de verdade ou fez brincando, que ela posta muita coisa interessante. Inclusive, eu tenho pouco tempo para ver. Se vocês verem meu Face aberto, é porque está o celular aberto. Na verdade, eu não estou mexendo. E é uma servidora muito simpática, pediu que eu olhasse a enquete, a simpática enquete que simulava essa questão do questionamento dos servidores. E lá foi possível ver, senhora presidente, 75 pessoas falando sobre o regime e sendo contra, concordando assim com muitos outros. E aí fiz algumas ligações e recebi algumas ligações. E depois de muitos minutos de conversa, cheguei a ouvir servidores que no final da minha fala entenderam o que eu disse. E quando eu perguntei se ele preferia qual dos dois regimes, ele falou que queria o regime geral, mesmo sabendo que poderia se aposentar por R$800. E uma senhora, inclusive, que eu não estou aqui podendo dizer o nome, me disse que já está com 2 anos que ela passou no período de se aposentar. Está trabalhando, primeiro porque o município precisa dela, segundo porque ela teme que a aposentadoria seja inferior ao que ela ganha. Me perguntou quais os perigos que ela estava correndo. Eu falei que com a aprovação do regime próprio,
poderia haver perigo sim, porque até hoje o seu Manuel Ayrton responde a multas, pendências, que nunca chegou a um denominador comum, desde 95 até 2010, quando foi a última vez que a Prefeitura respondeu ao seu requerimento de aposentadoria. Um sujeito que está com mais de 80 anos, com muitos anos de trabalho, e que a mistura dos dois regimes deu para ele a infelicidade de não se aposentar. Gente, se no 92 foi implantado o regime próprio, se por volta de 2010 foi restabelecido o regime geral, se tem servidores que estão nesse sistema transitório, que eu morro de pena dos 64 aposentados que vão deixar pensão, que vão deixar benefício para os seus dependentes, como todo mundo sabe, assim como o regime geral, o regime próprio também dá direito ao cônjuge, caso a pessoa seja casada civil, ao filho até 21 anos, caso não tenha marido, caso seja marido e não tenha mulher. Se não tiver filho até 21 anos, não tiver nenhum dependente, aí vem a mãe ou o pai, as mesmas condições do regime geral é adotado no regime próprio. Então as pessoas que se aposentaram pelo regime próprio na década de 99, na década de 97, 96, quando começou o processo de aposentadoria, logo depois da aprovação do primeiro projeto, no dia 16 de junho de 1992, todo mundo sabe que vai ser um problema. Vai ser alguém vai ter que pleitear administrativamente na justiça para recorrer a um direito que vai ser uma briga entre o prefeito, dizendo que não existe mais regime próprio, que ela está no quadro diferenciado, e entre o servidor que deve sim receber o seu benefício, mesmo sendo depois de ele se transformar em dependente, porque o beneficiário, na verdade, é o dono do salário. Se ele faleceu, ficou a esposa, ele tem direito, mas no regime próprio fica com essa pendência, haja vista que nós não estamos mais no regime próprio, estamos no regime geral. Então, eu optei, senhora presidente, em apoiar o sindicato dos servidores e dizer que vocês estão corretos e que hoje é o que? 1º de setembro de 2014, o sindicato presente na sessão de deliberação de mudança do artigo 14 da Lei Orgânica do Município, esse sindicato presente, com uma representação de servidores até que significativa, confere que eu estou dando meu voto a favor do regime geral. E estou dando para poder os servidores, que já chorou diante de mim algumas vezes, né, sem saber o que estava entendendo, alguns servidores que foram questionar com quarta pessoa se era bom ou se era ruim, não sabia quem estava sendo contra quem, colocava ou o vereador da oposição contra a gente, ou colocava a gente contra a oposição, porque ele realmente não sabia. E o pior, não veio assistir a sessão, então não sabia o que se passava. Aí ficava, não sabe quem é o bandido da história, se é o que falou contra, se é o que falou a favor, se é o que está explicando ou que está passando por cima. Ou seja, o povo que está ouvindo, o povo que a partir de hoje vai ouvir sobre essa decisão, vai entender que continua o mesmo artigo 14, que depender do meu voto, continua com a deliberação em que a lei orgânica adotará o regime geral como previdência para o servidor municipal. Pelo menos essa foi a conclusão que eu tirei depois de analisar e pedir vistas. Porque não se pede vistas, senhores vereadores e senhoras vereadoras, para poder brincar de antecipar a sessão, porque isso dá despesa, porque tem vereador aqui que recebe ajuda de custo para vir para as sessões. Então, cada sessão que você adia é dinheiro a mais saindo dos cofres públicos. Isso é quase inadmissível. Se a gente puder tomar decisões, embora que na madrugada, é importante que a gente aproveite as sessões para poder não executarem as sessões extraordinárias. Muito obrigado. Passando agora para a ordem do dia, passo a ler o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica número 07, de 29 de julho de 2014, de autoria do Poder Executivo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer da Comissão.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 7, 29 de julho de 2014, que altera no âmbito do município de Marco o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, na forma que indica e dá outras providências. Da análise. Por força do despacho da excelentíssima senhora presidente dessa Casa Legislativa, Antônia Glaucio Osterno Rios, em sessão ordinária, no dia 11 de agosto de 2014, ficou o senhor relator da comissão incumbido de prestar, no prazo de 8 dias, parecer sobre a referida propositura, que poderá, o mesmo, pedir prorrogação regulamentar de 3 dias, nos termos do artigo 61 do Regimento Interno. Os membros da comissão, percebendo a complexidade da matéria, em epígrafe, e a necessidade de adquirir subsídios para se apresentar um parecer mais preciso, convocou para melhores esclarecimentos o assessor jurídico da Casa, o senhor Dr. Plínio de Oliveira Memória Cordeiro, e por sua iniciativa esteve presente também o senhor vereador Francisco Roberto Vasconcelos. Analisando os autos da matéria, percebeu-se que o referido regime oferece maior controle e segurança ao servidor público municipal. No tocante à iniciativa, há respaldo legal do Poder Executivo, como expõe em suas razões motivadoras. Quanto ao aspecto legal, a proposta tem amparo pela Lei Orgânica Municipal Disciplinadora. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Em face do exposto, a proposta reverte-se de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa forma técnica legislativa, e no mérito também deve ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2014, Maria Luana Marques, relatora. Resultado da votação do relatório e do relator. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em sessão realizada às 11 horas do dia 13 de agosto de 2014, opinou por maioria de seus membros pela aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 07, 29 de julho de 2014. Estiveram presentes os seguintes membros: Francisco José Cordeiro, presidente, Maria Luana Marques, relatora, e Antônio Ademar Alencar Neto, membro. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 13 de agosto de 2014. Francisco José Cordeiro, presidente, Maria Luana Marques, relator. Voto em separado. O senhor vereador Ademar Alencar Neto disse ser contrário à matéria, por apresentar insegurança, haja vista que a mesma já fora implantada neste município e seu resultado foi frustrativo para o servidor público municipal. Antônio Ademar Alencar Neto, membro. Então, antes, eu tenho um pulinho aqui, antes de colocar em discussão e votação, eu vou conceder a palavra à senhora Antônia Paula Leixo, presidente do CIDMAC. Se irá pronunciar-se a respeito da operação do artigo 14 da Lei Orgânica, dispondo assim, o nome CV, desculpa, deixa para a votação. Ana Paula. Não, falei Ana Paula. Oi, Antônio? Boa noite. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, Glaucio Osterno, senhores vereadores, prezados senhores e senhoras aqui presentes e todos os que nos assistem em transmissão via videoconferência. Em nome do Sindicato dos Servidores Públicos de Marco, SIDMARCO, quero esclarecer a Vossa Excelência que são nossos legítimos representantes e que, em sua maioria, têm demonstrado profundo respeito pelos nossos representados, que não queremos o regime próprio de Previdência Social, RPPS. O motivo já foi esclarecido em outros momentos nesta casa, e não teríamos tempo aqui para expor em detalhes. Porém, quero apenas expressar a voz dos servidores. Não queremos regime próprio, e sim regime geral. Ou seja, permanecemos no INSS.
Vou tomar liberdade para parafrasear o Dr. Valdeci Alves, para argumentar de maneira sucinta alguns tópicos. Primeiro, dizer que o acesso é mais rápido às informações é uma inverdade, pois só para os senhores e servidores tomarem conhecimento, nós solicitamos o cálculo atuarial do projeto de instalação do regime de previdência própria, que é básico e fundamental, pois sem ele não teria como instalar o RPPS, até hoje não recebemos. Você, servidor, ainda acredita que esse acesso será rápido? 2. Quanto ao argumento de maior segurança para o servidor, basta acessar o site do Ministério da Previdência que você verá. Nem seria preciso visitar os municípios, pois dos 58 que instalaram o regime próprio, apenas 3 não estão falidos. Cuidado com os modelos que os prefeitos apresentam, pois representam apenas 5%, por enquanto, que estão dando certo, contra 95% que estão falidos. Terceiro, por último, quero também deixar claro que não é obrigatório que os municípios instituam um regime próprio de previdência, segundo a juíza Socorro Miranda, do Tribunal Regional de Justiça, pois não existe previsão legal que obrigue os municípios a deixar o regime geral e implementarem regime próprio. O princípio da legalidade dispõe que a administração pública só deve fazer aquilo que é autorizado por lei e determinado por ela, não existindo nenhum dispositivo que obrigue os municípios a se desvincularem do INSS, pois a criação de regime próprio de previdência no âmbito da administração municipal constitui uma faculdade do ente público e não uma obrigação legal. Não se deixe enganar, busque informações e acredite em fontes confiáveis. Atualmente, mudar de regime só interessa aos municípios, entre sair daquilo que está dando certo para promessas duvidosas. Os servidores municipais de Marco respondem: preferimos o primeiro. Vale ressaltar você, servidor, que está aqui também para aqueles que nos está assistindo em casa, nas ruas e localidades do município. O Sindicato dos Servidores Públicos de Marco, como legítimo representante dos servidores, espera que os vereadores sintam-se comprometidos com nossa causa, ou seja, defenda os interesses dos servidores, assista ao processo de votação. Esse momento está parecendo um déjà vu, ou seja, algo que já foi visto, tendo em vista que no dia 20 de junho, há pouco mais de 2 meses, estive em audiência pública na Câmara sobre o projeto de lei para mudar o regime de previdência municipal de Marco, do INSS para o RPPS. Nesse momento ficou claro que os servidores querem permanecer com o INSS, porque então o Poder Executivo insiste em impor agora a mudança da lei orgânica, o regime próprio de previdência social. Por que insiste em impor um regime de previdência que o principal interessado, que é o servidor público municipal, não quer? Essas são as questões que pedimos que reflitam. Muito obrigada a todos e boa noite. Passar para a discussão da emenda, né? Discussão. Cada vereador quiser liberar o prazo de 5 minutos, sem direito à parte. Vereador, por favor. Eu quero só relatar aqui que não existe vitória sem batalha. Foi uma grande luta que a gente teve nessa casa a respeito desse projeto, dessa emenda que foi colocada por hoje pelo Poder Executivo. E, em princípio, os vereadores da situação não tinham compreendido ainda, não quiseram concordar com a gente, mas com muita batalha vamos conseguir vencer essa guerra. E, como sempre disse,
que é a favor de vocês, a favor de todos os servidores públicos, não só os que já estão ingressados no sindicato, mas aqueles que ainda não compreenderam o que é um sindicato. Vocês estão de parabéns, eu acredito que hoje vai ser bem ajudado. Quero agradecer o senhor vereador Francisco José Cordeiro por essa decisão e muito obrigado por tudo. Valeu. O vereador, a discussão da matéria. Só quero confirmar, como aqui é discussão deliberativa, confirmar meu voto a favor da manutenção do regime geral. Dizer para os vereadores que as discussões elas só foram para poder melhorar o raciocínio. Você tem que entender que se eu não tivesse discutido, eu tinha mostrado incompetência ao meu cargo. É interessante que houvesse essas discussões para que os próprios servidores, o próprio sindicato, até mesmo Vossa Excelência, chegasse a embates produtivos para entendermos esse procedimento. Mas cedo ou mais tarde, isso pode ser cobrado dos municípios e alguém vai ter que dar algumas respostas. Se a gente não discutir, não gera algo para arquivar na nossa cabeça, então não vai ter diálogo com aqueles que irão se confrontar com a gente. Vereador, discutir a matéria? Com a palavra da discussão do Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, servidores, eu também sou servidor público, e meu voto na comissão foi contra, mas agora vai ser a favor, porque, como o meu amigo, o vereador Cordeiro disse, foi atrás de informações e encontrou, junto à situação, como os colegas dizem, que existe a oposição à situação. Minha amiga Teresa Cristina, antes de vir para a Câmara, a gente até discutiu, a gente falou no telefone sobre a nossa votação. E no dia da reunião da comissão, eu estava meio insegura, devido a ser também servidora pública. Era aquela coisa de insegurança, mas com as informações que, graças a Deus, nosso lado, que a situação foi buscar junto com o vereador Cordeiro, ficou bem claro. E meu voto também é a favor do regime geral. O vereador ainda teve a discussão. Uma palavra gestual. Está grudado lá no chão, cara. Agora vem. Boa noite a todos, vereadores e servidores públicos. Boa noite à presidente. Eu quero só lembrar que, em primeira mão, quando veio para casa, veio para mudar o regime. Depois, na audiência pública, foi visto que não podia mudar o regime. Foi empurrado de goela abaixo. Era para ser empurrado de goela abaixo do inimigo popular. Aí, como foi questionado, graças ao sindicato que correu atrás, graças ao advogado do sindicato, que é vinculado ao sindicato, foi que veio a isso. E a gente foi descobrir que tinha que primeiro mudar o artigo 14 da lei orgânica. Senão tinha sido aprovado, empurrado de goela abaixo na maior. Não tinha sido nem por 2/3. Vocês tinham perdido, tinham sido prejudicados na primeira lapada de inimigo popular. Hoje se a oposição e situação, hoje vocês ganhariam. Ia ficar o INSS, porque a gente tinha mais de 2/3. Mas se fosse em primeira mão com o Poder Executivo mandou para casa, vocês tinham perdido e era feio. Muito obrigado e o esclarecimento que eu tinha a fazer era isso. O vereador ainda deseja discutir a matéria. Então agora eu vou discutir a matéria e vou dar uma justificativa. Quando eu coloquei a enquete no meu Facebook, eu não botei por brincadeira, eu coloquei sério. E lá coloquei em junho, quando veio o projeto de lei para mudar o regime. Eu quis ouvir primeiro as pessoas, depois da audiência pública, e antes mesmo eu fiz muitas pesquisas. Então coloquei a enquete e todos que lá se manifestaram foram contra. Quer dizer, que eu já tinha o meu convencimento. Vou dizer, vocês, o sindicato não tinha perdido um servidor que tinha ganhado, porque eu já tinha o meu convencimento
e o meu voto seria contra. Seria contra. Como o da emenda também será contra. Quer dizer, que não tivemos a oportunidade de ter a votação do projeto de lei. Eu coloquei a enquete porque ele foi retirado para fazer a emenda à lei orgânica e a partir da enquete que eu coloquei, de muitas pessoas que me procuraram e de muitas pesquisas que fiz, eu também já tinha o meu conhecimento. Porque eu sou daquelas que eu decido, eu não pergunto a ninguém. Eu escuto, eu pesquiso e tiro minhas conclusões. Então, passando agora para a votação, vou fazer a votação nominal. Começar aqui pela minha esquerda. Socorro. A favor ou contra? Não, para aqui. Tem um parecer que está sendo a favor da emenda. E tem a emenda. Então, você é a favor da emenda e o parecer ou contra? Roberto? Joãozinho? Ademar? Silvano? Contra. Edmilson? E André? Pedro Cristina? Luana? E eu também. Está aprovada, né, por unanimidade. Passamos agora para os requerimentos. Nós temos aqui alguns requerimentos que foram apresentados na sessão anterior, porque foi pedido vista da matéria, né, da emenda, e não pôde ir para a votação. Nós temos aqui o requerimento número 037/2014, de 20 de agosto de 2014, ao pedido do senhor vereador Luiz Trocádio, solicitando a construção de uma quadra esportiva na creche, a denominar Antônio Domingos da Silva, do distrito de Mucambo. Então, o vereador que for a favor continue como está e por conta se manifeste. Temos também a discussão que será de 3 minutos, para o vereador quiser discutir o requerimento. E estando em votação, o vereador que for a favor continue como está e por conta se manifeste. Eu quero dizer para ele, né? Eu só quero dizer que estou a favor. Então, como nenhum vereador se manifestou, está aprovado por unanimidade. Ao requerimento número 038/2014, também foi excelentíssimo senhor vereador Edmilson Trocádio, solicitando a construção de uma passagem molhada em frente à escola Oceano Ferreira, no distrito de Mucambo. Estando em discussão e votação, o vereador que for a favor, continue como está, quem for contra se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade. Passando agora para o requerimento número 039, do vereador Edmilson Trocádio Sampaio, solicitando a construção de um quebra-molas no distrito de Mucambo. Em processo simbólico, está em discussão e votação, o vereador que for a favor, continue como está, e for contra se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade. O requerimento número 040/2014, de minha autoria, solicitando a reforma da Praça da Qualidade de Maracajá nesse município, está em discussão e votação. O vereador a favor, continue como está, e por contra se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade. Passando para o requerimento número 041/2014, também de minha autoria, que solicita a instalação de lâmpadas impostas já instaladas na entrada da localidade de Maracajá desse município. O requerimento está em discussão e votação. O vereador a favor, continue como está, e por contra se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade, prevendo, pois, a Secretaria providenciar os expedientes necessários para os requerimentos. E não havendo mais matérias para serem discutidas e votadas, agradeço a Deus por sua proteção, ao público aqui presente, agradeço a presença do sindicato, das pessoas lá da rua, do Pariúdo, né? O pessoal da saúde, da educação que estão aqui no sindicato, aos senhores vereadores e vereadoras por suas presenças. Convido para a sessão ordinária realizar-se no dia 8 de setembro de 2014, em horário regimental, no plenário geral do Paço Externo,